Olá, pessoal, tudo certo? Como vocês estão? Preparados para a prova? Está chegando então finalmente a prova de São Francisco e hoje vou finalizar nosso conteúdo sobre administração pública e legislação com um resumo, tá, pessoal? Um resumo do resumo de noções de direito constitucional, princípios fundamentais, direitos e garantias, organização do Estado, organização dos poderes, dos servidores públicos e os artigos do 1 ao 41, né, que acaba se repetindo com essa parte inicial, né? Lembrando que é um resumo dos pontos principais, né, não é toda a legislação. Se quiserem, tá, pesquisem noções de direito constitucional. Faça uma leitura também da CF, né, do artigo 1º ao artigo 41, que é importante ler a lei, né, para ter um contexto, uma base, já que essas bancas menores cobram, em geral, ipsiliteris, né, como está lá na lei, mudando alguns aspectos apenas, tá? Não é uma FGV da vida, né? Está longe de ser, né, o Instituto Tupi, beleza? Então lembrando, né, não é uma aula mega especializada, né? Como, vou comentar os pontos principais, até pelo que dá para o nosso tempo, né? E depois você tem que focar aí nos seus conteúdos específicos. E se você tiver um tempo, né, gestão na sua carga horária, faça uma leitura também desses pontos direto na CF 1 ao 41, beleza? Então, focando nessa etapa, nós temos inicialmente que, do artigo 1º, os princípios fundamentais aí da República Federativa Brasileira, que são os pilares do nosso ordenamento jurídico, né? E quais são esses fundamentos, tá, pessoal? Ó, os fundamentos é aquele acrônimo, né? Soci Diva Plu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais e pluralismo político. Isso mesmo, esses são os princípios fundamentais aí, né, da nossa República Federativa, Soci Diva Plu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, né? Então, vários partidos são permitidos, soberania do Brasil, cidadania. Esses são os caracteres fundamentais aí da nossa democracia, da nossa República Federativa. Todo poder emana do povo, né? E que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Depois aí, né, destacando ali os poderes, nós temos a harmonia entre eles. É importante destacar que eles são independentes e harmônicos entre si. Legislativo, executivo e judiciário, então, os três poderes, legislativo, executivo e judiciários, cada um deles é independente e trabalham em conjunto, né, harmônicos. Quais são os objetivos, pessoal? Os objetivos fundamentais aí que a nossa Constituição Federal destaca. E aí nós temos construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor e idade, né? Então não discriminar, erradicar a pobreza, reduzir a desigualdade social, garantir o desenvolvimento nacional de uma forma geral, né? E construir uma sociedade livre, justa e solidária. Esses são os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. E quais são os princípios, né, pessoal? Os princípios aí que regem em relação às suas relações internacionais, né? Então, está no artigo aí 4º, olha só. Então, estamos no artigo 4º. Em relação do Brasil, né, com suas relações internacionais, nós temos os seguintes princípios. Independência nacional, somos independentes, um país independente. Temos a prevalência dos direitos humanos. Autodeterminação do povo brasileiro. Não intervenção. Igualdade entre todos os estados. E o estado aqui estou dizendo aqui no sentido de nação, né? Defesa da paz. Solução pacífica de conflitos. Então são meio que princípios, né? O Brasil não vai incentivar uma guerra entre dois países. Vai buscar sempre a defesa da paz, uma solução pacífica, o repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso e a concessão do asilo político. Agora um resumo, tá, pessoal? Um resumo do resumo dos milhares de direitos individuais e coletivos que nós temos aí, né? No artigo 5º. Olha só,
todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E aí nós temos, né, pessoal, que o direito é garantido por brasileiro e estrangeiro, tanto brasileiro como estrangeiro. A inviolabilidade do direito, da vida, da liberdade, a segurança e a propriedade. Então nós temos aí, né, sempre a vida, a liberdade, a segurança e a propriedade, esse direito. Então não haverá juízo ou tribunal de exceção. Penas de morte, salvo, né, é proibido, né? Não haverá pena de morte, salvo guerra declarada, tá? Então, penas de morte apenas em guerra declarada. Não haverá pena de caráter perpétuo. Nós não temos prisão perpétua no Brasil. Nós não temos penas de trabalho forçado. Nós não temos pena de banimento nem penas cruéis. Então, lá nos Estados Unidos nós temos, né? A gente vê a prisão perpétua. Não temos pena de morte. Isso já está na Constituição, tá, pessoal? Está na Constituição. Artigo 5º, direitos individuais e coletivos. É livre o exercício também de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que, né, atendidas as qualificações profissionais. Então, desde que atendidas as qualificações profissionais. Então, você não pode ser um esteticista se você não tem qualificação para isso, né? De vez em quando tem um outro caso aí, né, de um falso médico. É livre o exercício para ser médico. Também não é assim, né? Você tem que ter as qualificações. Então, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que atendidas as qualificações profissionais, né, que a lei estabelecer. Todos podem reunir-se em locais abertos ao público. Sim, é um direito coletivo, né? Lembrando que tem que ser pacífico, sem frustrar a reunião anterior, independente de autorização, deve apenas avisar. Então você tem que avisar. Se você quer fazer uma reunião do partido Y, uma reunião dos trabalhadores tal, você tem que avisar a prefeitura. Você não precisa de autorização, mas você tem que avisar. Agora, por exemplo, se tem uma reunião do partido Y e o partido X marcou a reunião no mesmo horário, não pode, né? Você já tem uma outra reunião para o mesmo local, né? Então tem que cuidar, né? Mas a Constituição libera, né? Todos podem se reunir em locais abertos ao público e é importante que sejam atendidos aqui esses pontos, conforme a CF. Uma outra coisa interessante aqui, né, no artigo 5º, é inviolável a casa. Então ninguém pode entrar numa casa sem consentimento do morador. E aí nós temos algumas exceções. Em flagrante delito, para prestar socorro, ou em determinação judicial, né, durante o dia. Então as determinações judiciais elas são durante o dia. Então é inviolável a casa. Ninguém pode entrar sem consentimento, a menos que seja flagrante delito, desastre, prestar socorro ou determinação judicial durante o período diurno, né? Durante o dia. O sigilo das correspondências também é inviolável, tá? E das comunicações. Isso mesmo. É importante, olha só. O sigilo da parte telefônica, salvo por ordem judicial, na hipótese da forma da lei, para fim de investigação criminal ou instrução processual penal. Então é inviolável o sigilo, porém nós temos a questão de ordem judicial em razão de investigação criminal. Para finalizar, ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada por autoridade judiciária. Ninguém poderá ser privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal e processo sentenciado senão por autoridade competente, e ninguém poderá ser levado à prisão ou nela mantido sem que a lei, né, sem lei. E também ninguém poderá, né, é importante que é admitido liberdade provisória com ou sem fiança, né, tudo conforme aí o ordenamento jurídico, né. Temos outros também, tá, pessoal? Olha só, informações dos órgãos públicos. Você tem direito, tá, pessoal, ter informações do órgão público. É importante, é claro, que também, se não for concedido, você pode aí entrar com um mandato, tá? Um mandato de segurança. É claro que nós temos informações que também são aí, né, sigilosas em razão da segurança da sociedade, em razão da segurança da sociedade. Temos também que todos têm direito, tá, à gratuidade. Primeiro, a gratuidade aos pobres, registro de nascimento, certidão de óbito, e o direito também às certidões, né? As certidões de certidão negativa, por exemplo, é um direito de todos solicitar
esse tipo de certidão. Então, petição aos poderes públicos, defesa dos direitos. Certidão negativa é algo que todo mundo pode solicitar aí, né? Em prefeituras, antigamente era cobrado, né? Era cobrado. Então, eu trabalhava na prefeitura que a gente cobrava a certidão negativa, né? R$ 25. Faz 13 anos, né? Então, era cobrado. Hoje é de graça, é gratuito, né? Então, é um direito, querendo ou não, né? Você já pagou, você tem o direito só de receber, né? Esse documento que você não deve nada a eles, né? Então, certidões e repartições públicas e esclarecimento de interesse pessoal. É o direito, né, fazer essa petição ao poder público. Depois nós temos os direitos sociais que estão na Constituição Federal. Pessoal, lembrando que isso aqui é um resumo, tá? Tem uma série de direitos, né? Não tem como eu abordar todos aí, né? Nesse tempo curto, do prazo, né? E também não é a intenção, né? Não é a intenção. Direitos sociais. Quais são eles? Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência, a proteção à maternidade e à infância. Todos esses são direitos, tá, pessoal? São direitos sociais. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos serão determinados em lei, né? Esses aqui são direitos, né, para defender o cidadão. Então, se um cidadão está com uma situação de carência em determinada área, né, ele está desamparado aí conforme a Constituição. E cabe ao poder público municipal, estadual, federal, agir, né, para valorizar esses direitos sociais, né? Então, o Ministério Público também atua, né, em defesa da maternidade, da infância, assistência aos desamparados, né? Então, vejam, há obrigatoriedade, né, de programas sociais, né, para garantir uma renda básica. Nós temos também, né, o direito dos trabalhadores. Novamente, eu trouxe somente alguns exemplos, né? Esses que são até mais fáceis, que são mais comuns, né? Todo mundo que já trabalhou conhece, né? Então aqui, né, depois a Constituição, ela aborda os direitos urbanos dos trabalhadores urbanos e rurais. E aí tem vários que são comuns: seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário, piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho, 13º salário com base na remuneração integral, licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário com duração de 120 dias. Então esses são alguns direitos, né? Temos uma série de outros destacados lá no artigo. E lembre do direito trabalhista de uma forma geral, né? Vocês vão conseguir aí, né, se sair bem, se cair a parte do direito dos trabalhadores, né? Também depois temos a livre associação. É livre associação sindical profissional, né? Então você pode se associar sem nenhum impedimento, tá? A lei não pode exigir autorização do Estado para a fundação de um sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, né? Um órgão competente. Então, por exemplo, o sindicato tem que ter uma abertura ali, né, no cartório do registro de pessoa jurídica, né? Mas é vedada, né, a intervenção do poder público no sindicato. Então, a Prefeitura de São Francisco do Sul não pode intervir, por exemplo, no Sindicato de Servidores de São Francisco do Sul, né? E também ninguém é obrigado a filiar-se ou manter-se filiado. Uma vez que você entrou no Sindicato de São Francisco do Sul, você não é obrigado a ficar filiado, a menos que você queira, né? E é obrigado a participação dos sindicatos na negociação coletiva do trabalho. Então, isso aqui é obrigatório, está na CF. O sindicato tem que participar das negociações coletivas. Além disso, é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender, né? E também é assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão. Na sequência, nós temos aí a questão da nacionalidade. São brasileiros natos, os nascidos no Brasil, né, ainda que de país estrangeiro, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Então, nasceu no Brasil, mesmo que de pais estrangeiros, são brasileiros, né? A menos que os pais, por exemplo, estavam a serviço, estavam trabalhando pela embaixada da China, né? São dois embaixadores da China, nasceu aqui, aí nesse caso é chinês, né? Vamos supor. Agora,
estrangeiros, nasceu aqui, é brasileiro nato. Os nascidos nos estrangeiros. Então, pode ser um brasileiro nato que nasceu no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil. Ou também os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham residir no Brasil e optem a qualquer tempo, depois da maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, se o pai ou mãe brasileiro nasceu no exterior e decidiram registrar na repartição brasileira, e que já que eles vão vir morar no Brasil, ou depois, né, da maioridade, que eles venham, né, optar pela nacionalidade brasileira. Temos também, além dos natos, os naturalizados. Olha só, os que na forma da lei adquiriram a nacionalidade brasileira exigidas ao originário de país de língua portuguesa, apenas na residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Então, se você é de um país português e veio para o Brasil, né, você tem o direito aí de solicitar a cidadania, né, a naturalização brasileira, né? Um ano de residência ininterrupto e idoneidade moral, né? Então, um ano para solicitar a nacionalidade. E B, os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos, sem condenação penal. Então, mais de 15 anos no Brasil, qualquer estrangeiro sem condenação penal pode solicitar a nacionalidade brasileira. E aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos na CF. Importante que, né, tem algumas coisas que são exceções, né, que não são o mesmo direito aos portugueses, por exemplo, né, residente. E um dos direitos aqui, né, que é privativo aos brasileiros natos. Presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro da STF, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro do Estado e da Fazenda. E lembrando, meio óbvio, né, que o português é nosso idioma oficial. Depois aí nós vamos entrar em relação aos partidos, tá? Então, partidos também está disciplinado entre o artigo 1º ao 41, que é livre a criação, fusão, incorporação e extinção dos partidos. Até porque, né, um dos nossos princípios fundamentais é o quê? É o pluralismo político, né? Então, é importante que, né, seja observado o caráter nacional, proibição de recebimento de recurso financeiro de entidade ou governos estrangeiros. Então, nenhum partido pode receber dinheiro de governo estrangeiro ou ter nenhuma subordinação a este. Não pode. Todo partido deve prestar contas à Justiça Eleitoral. E, né, tem que funcionar conforme o parlamento, né, conforme a lei. Depois nós temos a questão da organização do Estado, que é bem resumido, né? O Brasil é dividido aí, né, na União, os estados, o Distrito Federal e o município. Todos esses são autônomos conforme a CF, cada um com as suas atribuições. Recomendo que faça uma leitura se tiverem tempo, claro, né? É vedada à União, aos estados e ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Ressalvado também a colaboração, né? Então, é aquela coisa do Estado laico, né? Então, o Estado não pode proibir igrejas, como também não pode participar, ter aliança, ter dependência, né? No máximo pode fazer uma colaboração de interesse público. Então, vamos supor que uma igreja tenha, né, um centro de atendimento a crianças, tal, e é de interesse público, né, necessário que utilize para a internação. Tudo conforme a lei, tudo conforme aí um processo solicitatório adequado. É vedado aos entes também recusar fé a documentos públicos e criar distinções entre os brasileiros, né, proibido. Destacando até o assunto da aula passada, né, que na CF, na Constituição Federal, lá no artigo 37, ele também destaca os princípios da administração pública. O LIMP, lembra? Legalidade, tudo conforme a lei, e impessoalidade, né? Então, o administrador não pode agir em prol do seu bem, não pode, em prol de alguém, não pode usar a administração pública para marketing de um gestor, impessoalidade,
A moralidade, a questão ética, a publicidade, todos os atos têm que ser publicados, têm que ser transparentes, e a eficiência, né, que é agir sempre em prol aí, né, de fazer mais com menos, aproveitar muito bem os recursos públicos, limpe, o princípio, né, da administração pública. Além disso, nós temos outros princípios que são destacados, tá? Que outros princípios são destacados na administração pública e na Constituição? Olha só. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros também na forma de lei. A investidura em cargo público depende sempre de quê? De aprovação prévia em concurso de provas ou provas e títulos, exceto aqueles cargos em comissão. Também nós temos o destaque que o prazo de validade do concurso é de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. E durante o prazo improrrogável no edital de convocação, aquele aprovado em concurso será convocado com prioridade sobre qualquer outro novo concurso. É garantido também ao servidor público o direito à livre associação sindical, somente se ele quiser e se ele quiser, em qual sindicato ele quiser. E a lei sempre vai reservar um percentual, né, para pessoas portadoras de deficiências, né? E interessante isso aqui também, né? Que os vencimentos do cargo do Legislativo e do Judiciário não poderão ser superiores aos mesmos, né, na mesma situação, aos pagos pelo Poder Executivo. E para finalizar, né, é vedada a acumulação de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. Então, 2 cargos de professor, um professor e técnico, ou 2 cargos na área de saúde com profissões regulamentadas. Então, pessoal, foi um pouco rápido, sim, né, mas foi um resumo da parte do direito constitucional, tá? Resumido, para vocês não perderem tempo e focarem também nas outras etapas. Caso tenham tempo, né, e sobre, deem uma lida aí no artigo 1 ao 41, se tiverem tempo. Tem muita informação, né, mas pelo menos que captem, né, e consigam compreender a ideia geral, né. Caso caia, até porque, né, é muito conteúdo aqui, né, para pouca questão. Então, por isso que eu estou abordando os pontos principais para facilitar, né, que vocês acertem. Em relação à revisão, eu vou tentar fazer a revisão, só que eu estou com problema em relação ao tempo, né? Que eu estou trabalhando em outra questão, né? Mas eu vou tentar fazer a revisão de 20 minutos, mas eu vou avisar vocês caso não seja possível, tá bom? Um forte abraço, continue nos estudos e vamos que vamos. Desejo uma boa sorte aí a todos vocês na prova. Até a próxima!